Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos na Tua presença, Pai. Estamos mais uma vez prostrados, rendidos à Tua vontade, sabendo que somente Tu tens palavras de vida eterna. Querido Jesus, como Pedro disse certa vez, para quem, para onde iremos nós? Sendo que somente Tu tens palavras de vida eterna. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir a Ti, venha partir para nós o alimento, o pão nosso de cada dia. Tua palavra é o pão de cada dia. Portanto, venha, Deus, e parta para nós o pão e alimenta a nossa alma. Temos estado aqui trabalhando para servir a Tua igreja e eu gostaria muito que eles entendessem, Pai, o valor, a necessidade disto, o quanto isto representa nessa hora que estamos vivendo. Pai, desperta os eleitos, desperta a Tua igreja, Senhor, para poder entender o dia, a hora que nós estamos vivendo, para que possa reconhecer seu dia e sua mensagem, para que possa ouvir, reconhecer e agir sob a Tua palavra, Pai. Eu te peço, Deus, faça essa mensagem se tornar uma realidade na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, Pai. Isso é uma grande necessidade que nós temos. Venha nos ajudar, venha ajudar a Tua igreja, venha nos apacentar, venha nos guiar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, aonde nós, ovelhas do rebanho do Senhor, não precisaremos ficar agitados, porque o bom pastor tem cuidado de nós, aonde nós, como pequenas águiazinhas que saíram do ninho, não precisa temer aos coiotes e às tempestades, porque a grande mãe águia tem olhado para nós. Ajuda-nos, visita-nos, fala conosco, Pai, pois queremos ouvir a Tua voz. É a nossa oração mais uma vez, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a nossa amada igreja que está na conexão, abençoe os irmãos que estão presentes e vão trabalhando aí também por essas redes a fim de divulgar o trabalho, divulgar o culto, devido à importância. Como disse Jesus, você não pega uma lâmpada e a esconde debaixo da cama. Pelo contrário, você coloca ela em um lugar alto para que possa beneficiar todos que precisam do brilho daquela luz. É bom que a igreja esteja contactando, enviando os links uns para os outros, para juntos nós estudarmos a palavra, como fizemos nessa manhã, e cremos termos sido advertidos, orientados, apacentados pelo Senhor. Então nós vamos ler a Bíblia, irmãos que estiver no lar como reverência, mantendo o silêncio dentro de casa, o respeito, é hora de cultuar. Nós vamos tomar a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 13, onde tivemos um momento de estudo nessa manhã, mas são muitas coisas, não cabe em tudo dentro de um culto só. Então nós vamos em Apocalipse, capítulo 13.
capítulo 13 do livro do Apocalipse. Verso de número 1 até o 18. São versos que o irmão Brana citou na mensagem à Era de Tiatira. Apocalipse 13, 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Ouvimos isto já. A Roma pagã imperial caiu aos pés dos bárbaros, e a sua chaga mortal foi curada. A Roma se levantou e converteu em Roma papal, piedosa, e toda a terra se maravilhou após ela. Agora, com aparência de piedade, ela seduzirá as nações. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha o poder que ela tem. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. São exatamente 3 anos e 6 meses, 42 meses. 3 anos e meio da grande tribulação, no maior caos financeiro, no sistema de saúde, nas economias globais mundiais. O mundo vai admirar a besta, porque ela terá um plano econômico para poder salvar o mundo e assim selá-los. Verso 6: e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido, olha o que ela fará, fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Adorarão-na ou adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, todos que não são eleitos e não têm o nome no livro da vida, não vão conseguir resistir ao anticristo. Irão adorá-la. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra, agora é o outro movimento, outra besta que tinha 2 chifres,
semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Insistentemente estamos repetindo isso. Outra besta que se levanta da terra e tem 2 chifres como cordeiro. Levanta das águas do mar, é exatamente Roma. A que se levanta da terra é exatamente os Estados Unidos da América, 2 nações. Agora, essa que levanta da terra a América tem 2 chifres de cordeiro. O profeta disse, ela é uma besta, mas que tem aparência de cordeiro. Ela vem se dizendo nação cristã, religiosidade. Só que olha o que ela faz. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, a América, representada nesse capítulo 13, fará com que o mundo adore a primeira besta que foi curada da chaga mortal, se converteu de imperial a papal. Os Estados Unidos trabalhará por isso. Mas aqui diz que os Estados Unidos exercem todo o poder diante, na frente, dessa besta papal. E é verdade. É a maior nação do planeta Terra. É a maior economia, ainda assim, do mundo. Para quebrar o mundo, deve-se quebrar, afundar os Estados Unidos da América. E o irmão Brana disse na mensagem, olhe sempre para Jesus, parágrafo 45, o profeta disse, um dia destes, esta besta de Apocalipse 13, que se levanta da terra aos Estados Unidos, exercerá todo o poder para dar espírito, voz, à imagem da besta. A besta que se levanta da terra à América dará espírito, voz, poder à imagem da besta, que é o concílio ecumênico de igreja, que um dia terá voz mais forte do que hoje, e ai de quem não se sujeitar ao concílio, à organização mundial das igrejas. Aí eles vão ver o que significa barro e ferro. Piedade da Roma papal vai ser tomada pelo ferro, pelos açoites e os rigores. Como diz a Bíblia, se alguém leva cativo, muitos irão a cativo. Se alguém matar, necessário é que a espada seja morto. Muitos selarão na tribulação seu testemunho com sangue. Olha para onde o mundo está caminhando sem perceber. Versículo 13 diz assim, ó, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Tem pessoas que são tão apegadas com sinais e maravilhas. Deus faz sinais e maravilhas, mas aqueles que conduzem a vida deles inteira só por sinais e maravilhas serão os primeiros a serem enganados, porque ninguém nunca fez com o fim de enganar tantos sinais e maravilhas como essa grande besta fará. Verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido, está vendo? Que fizesse em presença da besta. Os Estados Unidos vai fazer muita coisa pelo mundo ainda, na presença da besta que foi curada da chaga mortal. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem
a besta, e recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Está vendo? O chifre de cordeiro é só uma aparência de piedade. O anticristo montado num cavalo branco, hoje anticristo, diabo transvestido de Cristo, pode se assentar, mas que logo, logo ele vai mostrar as suas unhas, os seus terríveis dentes esmagadores, quando essa noiva sair da terra, quando essa noiva for arrebatada. Então essa Roma, que hoje é chamada de Roma papal, piedosa, ela vai voltar a exercer aquele poder que ela tinha, aonde isso está na história do próprio Vaticano. Aqueles papas, na verdade, não eram homens piedosos, mas reis libertinos, perversos. Eram verdadeiros generais de guerra. As famílias brigavam, matavam, se corrompiam para chegar no poder, no papado. Quando chegavam no papado, eles eram como reis, não chefe de uma igreja, mas reis de um estado, e declaravam guerra, que tinham um exército, e trazia das nações despojos das guerras. E a verdade é essa, foi assim que Roma conseguiu a maior parte das suas riquezas históricas. E você vai a Roma, ao Vaticano, tem obras de artes que são impagáveis lá, ninguém consegue comprar. E que, na verdade, nada tem a ver com a simbologia do cristianismo. Obras de artes sensuais de imperadores, obras de artes de homens nus, de mulheres nuas, obras de artes de verdadeiros atos sodomitas, coisas que nada têm a ver com o cristianismo, mas que ela trouxe das nações que ela foi vencendo. Foi assim. Cabeça de ouro, o reino de Nabucodonosor foi destruído pelos medo-persas e os despojos foram levados pelos medo-persas da Babilônia. Mas depois os gregos engoliram o reino dos medo-persas e os despojos que os medo-persas tiraram da Babilônia agora foram levados para os gregos. Mas depois, a Roma imperial, dos grandes imperadores e ditadores, o que é que eles fizeram? Também roubaram os despojos dos gregos, que eles vinham trazendo dos babilônicos, dos medo-persas, e agora ficou tudo sob poder de Roma. Toda a riqueza de séculos e séculos e séculos de impérios. Olha a fortuna dela. Mas os bárbaros vieram e a destruíram e também roubaram grande parte da sua riqueza, mas que ainda assim faz ela ser a religião mais rica de todo o planeta Terra. Não tem uma religião que tenha tanta riqueza como Roma tem. Roma tem a maior parte da riqueza do mundo e o restante com os judeus, controlados pelos Estados Unidos da América. Por isso que o irmão Brana disse no primeiro selo: logo Roma enganará os judeus e roubará sua fortuna. Mas na metade da última semana, na metade dos últimos 3 anos e meio aqui da história terrena, dos reinos deste mundo, os judeus veem que foram saqueados por Roma, Roma papal, e então rompem o pacto, e a Bíblia diz que ela fará guerra contra Israel.
Mas nesse tempo, disse o irmão Brana, acredito que a noiva já haverá sido arrebatada. E aí nós vamos vendo as coisas sendo desenhadas. Nós vamos vendo o fim aqui bem diante dos nossos olhos. Basta você ler a Bíblia com um olhar, vamos dizer assim, com uma visão profética, e você vai ver para onde as coisas estão afunilando. Esse tempo de penumbra, de espanto, de assombro, para o eleito, para a noiva de Cristo, deveria ser o tempo mais feliz que ele já viveu, desde que ele se entende por crente na mensagem, porque nós nunca estivemos vivendo tão perto do arrebatamento como nós estamos vivendo, e Deus é tão amoroso que dá esse choque na sociedade, que eles não veem como um ato de amor, porque se visse, não estavam orando, pedindo a Deus para não fazer isto. Mas Deus é tão amoroso que dá esse susto na igreja, mais para nós do que para eles, porque Deus não quer pegar seu povo desapercebido, desacordado, anestesiado, é para nos fazer rever nossos conceitos, cristianismo que temos vivido, o grau do nosso comprometimento com a palavra. Isso aqui eu poderia chamar também de um teste de revelação. É Deus te permitindo testar a sua própria revelação, para ver se ela realmente está alinhada com a Escritura, ela realmente está brilhando no Urim e Tumim. Então as coisas vão assim, estrategicamente. Deus vai fazendo as circunstâncias contribuírem, cooperarem para essa noiva estar posicionada no lugar certo, no dia certo, na hora certa. Deus está posicionando a sua igreja. E aqui segue o texto dizendo no versículo 15 de Apocalipse 13, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Esse concílio terá vida. E falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quer dizer, a imagem da besta, esse concílio ecumênico, vai perseguir igrejas um dia que não se unirem com ela. Vocês já pensaram que oposição ferrenha sofreríamos em um tempo onde todas as filhinhas da grande prostituta de Apocalipse 17 estão voltando e se unindo com a sua mamãe? Herodias voltando a Filipa, Herodias voltando a Jezabel. Já pensou num tempo onde as filhinhas estão indo chorar suas misérias, dores e medo, debaixo das asas da mamãe, a grande prostituta de Apocalipse 17? Você já pensou se as filhinhas veem uma igreja, um ministério que se opõe ao que elas pensam? As filhinhas é a imagem da besta que recebe poder para falar, e que a Bíblia diz que qualquer que se opor à imagem da besta, eles irão ser punidos, eles irão morrerem ao fio da espada. Quem não estiver de acordo com a visão majoritária do sistema denominacional, pentecostal, religioso, cedo ou tarde vai ser perseguido pelas próprias igrejas denominacionais. Ei, você que simpatiza muito com a denominação, saiba que um dia ela vai perseguir a noiva para tentar destruir a mensagem do arrebatamento, porque a noiva condena a sua doutrina da Santíssima Trindade, crença em três deuses. Porque a noiva condena aquilo que ela mais ama. Ela vende a primogenitura para ter riqueza, prosperidade e privilégios nesse mundo.
E quando ela vê que a noiva é um espinho no sapato, fique sabendo que as próprias filhinhas que se unirão com a mãe é que vão perseguir a igreja da mensagem. E há tantos cristãos que admiram essa coisa tão nojenta, vil, baixa, que está aí fora nesse mundo, esse sistema religioso que está totalmente morto. O irmão Brana disse que a política, a religião, a economia está completamente caindo aos pedaços. E o irmão Brana disse assim: você pode não gostar que eu fale sobre isto, mas isto virá. Isto virá. Você um dia verá Esaú perseguir a Jacó nessa terra. Se você não se preparar, se você não aplicar o sinal para ser arrebatado, você um dia verá Judas sair com sutileza do cenário da comunhão para ir lá no sinédrio e entregar a Jesus, vender a palavra mais uma vez. Isto acontecerá. O profeta disse, e isto acontecerá. E aí, a Bíblia Sagrada segue dizendo que faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A imagem, o concílio ecumênico, as denominações, as filhinhas que se voltam à mamãe, como estamos vendo se voltando como nunca antes, em grande escala, grande velocidade. Lembre disso, estas filhinhas que estão voltando à mamãe é que irão monitorar, é que irão estar à espreita da noiva. E o profeta disse, agora mesmo é um tempo de unidade, há um tempo de união. O profeta disse assim, os partidos políticos estão se unindo. Ele disse, o ecumenismo está se unindo com o propósito de vencer o comunismo. E aí ele diz, há uma união geral. E logo, logo, todos se darão conta que terão perdido o arrebatamento da igreja, estarão selados com a marca, com o selo do anticristo. E aí o profeta disse, eles estão se unindo para salvar o mundo em um plano econômico. Eles estão unindo-se para poder criar uma só religião, uma só fé, um só espírito. E o profeta disse, mas a última união que eles farão será para destruir a mensagem do entardecer. Irmãos, eu creio na mensagem do profeta William Branham. Eu estou usando isto para a minha proteção. É aqui que a noiva tem que ser fundamentada. Porque o irmão Branham disse, aonde esta mensagem for pregada, como eu a preguei, o anjo do Senhor estará ali, o anjo do pacto da aliança, conduzindo aquela igreja. Ou nós cremos 100% no que o profeta disse, ou então largamos mão e vamos ser denominacionais. Mas está aqui, está profetizado, e o profeta, irmão Branham, vem, e ele nos disse na mensagem, Deus é o seu próprio intérprete. O profeta disse assim, veja onde estamos. Cremos que a vinda do Senhor, a vinda do Filho de Deus, agora mesmo está próxima. Creio que estamos na era da justa hora, quando a qualquer momento ele poderá aparecer, a qualquer hora. Creio que as Escrituras declaram isso, que estamos nas últimas horas da história deste mundo.
Mensagem: Deus é o seu próprio intérprete, parágrafo 41. Estamos vivendo nas últimas horas da história desse mundo. Posso ver as coisas ao estarem tomando forma. Veja este concílio ecumênico levantando todas as igrejas e levando-as para isso. Agora mesmo, o ecumenismo levando a igreja para a marca da besta. E veja o Império Romano e o que ele está fazendo e todos os demais. Veja, eles se juntando todos os dias e excluindo a luz, excluindo o evangelho. Todos terão que pertencer a isso e andar nas luzes deles, ou você não andará de forma alguma, ou esteja com eles, ou será impedido de adorar. Veja, estamos no tempo do fim, nada nos resta, senão agarrarmos-nos a Deus e crermos em sua palavra. A palavra sempre está certa. Amém? Na era de Laodiceia, essa foi a única era da igreja, de todas elas, que Cristo foi colocado para fora da igreja. Ele estava do lado de fora batendo. O que aconteceu? Este concílio ecumênico é o que vai colocá-lo para fora. A Bíblia disse que era para ele estar do lado de fora, e ele está. Isso deixa o que de fora? A palavra. E ele é a palavra. Ele sempre foi a palavra. E ele ainda é a palavra hoje à noite. Ele é a palavra. Mas o concílio ecumênico, disse o profeta irmão Brana, está colocando a palavra do lado de fora. E o duro é que esse concílio ecumênico, veneno letal, que vai tirar muitos crentes do arrebatamento, e vai levar muitas pessoas a venderem a primogenitura, a negarem a sua fé. Isso soa como algo agradável. O profeta diz no parágrafo 84, quem dizeis ser este? Gostaria de saber se esta grande coisa, este concílio ecumênico que temos no mundo hoje, olha como isso é antigo, irmãos, ó. Mensagem que dizeis ser este? Pregada pelo irmão Brana no ano de 1964, há mais ou menos o que? 56 anos atrás. O irmão Brana disse que o concílio ecumênico estava no mundo. Sabe por que ele disse isso? Porque os Estados Unidos sempre tinham um presidente cristão no poder. Mas o profeta viu os Estados Unidos colocar um presidente católico. E quando foi em 1964 ou 65, a Roma, ele não beijou ali o anel do Papa e manteve o direito de adoração para todas as religiões na América, mas ele começou a paganizar o cristianismo nos Estados Unidos. Pastor, mas isso acontece em muitos países, mas lá é Apocalipse 13, é Estados Unidos. É uma nação que está aqui prefigurada nas profecias dentro da Bíblia. E isso não aconteceu por acaso. E ali o presidente John Kennedy, ele fez pela primeira vez da história dos Estados Unidos o aniversário da maior autoridade do paganismo lá dentro da Casa Branca. E ali recebeu todas as honrarias e as portas se abriu para o paganismo, e o cristianismo americano se tornou como o cristianismo de Constantino, totalmente hibridizado com doutrinas pagãs, traços pagãos. E ali começou-se então
a federação de igrejas exatamente dentro dos Estados Unidos. Por isso que a besta que sobe da terra é exatamente a besta que vai criar a imagem para aquela besta que foi ferida com chaga mortal pelos bárbaros, mas agora curou-se e está exercendo o poder da Roma papal. Está vendo? Olha a história, olha o plano, olha as coisas se desenhando. E muitos cristãos acham tão bonitinho as novenas, bonitinho os textos, bonitinho as rezas em prol da paz, bonitinho os ajuntamentos em prol do bem do país, bonitinho todo o sacrifício, em prol de quê? Em prol do estar, em prol do econômico, em prol do estrutural, em prol da religião, e todos descendo para o mesmo buraco. Jesus tenha misericórdia de nós, e eu te diria, ore a Deus, sabe para quê? Para que Deus te dê mais revelação. Senhor, dê-me mais revelação. Eu estou orando e te pedindo, tira as cataratas dos meus olhos, as escamas espirituais dos meus olhos, para que eu enxergue o teu plano perfeito e não seja enganado. Porque é sutil. O diabo sabe enganar. Mas aí ele vem e segue assim: gostaria de saber se esta grande coisa, este concílio ecumênico que temos no mundo hoje, e o concílio mundial de igrejas, tomando forma juntos, para fazer que todos sejamos um. Gostaria de saber se eles compreendem que é exatamente o que as Escrituras dizem que eles fariam. Está vendo esse ecumenismo todo? A Bíblia diz assim, eles nem sabem que é exatamente o que a Bíblia disse que eles iriam fazer. Mas eles pensam que isto é uma coisa maravilhosa do mundo. Pensam que todos nós podemos dar as mãos e ser um. E eles dizem, Jesus orou que fôssemos um. Isso é verdade, mas não é esse tipo de um, disse o irmão Brana. Ele disse, sede um como eu e o Pai somos um. Sim, seja esse tipo de um. Então, como será isso? Como será essa unidade? A palavra e nós seríamos a palavra ungida. Esta é a unidade de Deus. Vejam, a unidade de Deus é a palavra ungida habitando em você. Está vendo? E então você se torna um filho, um Messias da era. Mas o profeta, achei interessante essa frase, quando o profeta disse assim, mas eles pensam que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí todo mundo bate palminha e diz, que coisa maravilhosa. O profeta diz, eles pensam que é a coisa mais maravilhosa do mundo ter um poder político na nação religioso, infiltrando no poder religioso dentro da igreja, mas com subjetivos demoníacos por detrás. Como Constantino também, ele introduziu-se dentro da igreja cristã, introduziu-se dentro da igreja pagã, mas com um objetivo, uma motivação que estava por detrás. A águia tem que enxergar um pouquinho mais longe. Eu quero ir como um estudo mais devagar aqui, até porque é um culto sem a presença da igreja. Mas é necessário que nós estejamos bem fundamentados, bem ancorados, aonde? Ancorados dentro da palavra. Por quê? Porque é um espírito sorrateiro que está se levantando já há décadas e décadas e décadas,
demora para a coisa ganhar espírito, tomar forma. Desde os dias do irmão Branham, isso está sendo minuciosamente elaborado. Mas tudo tem que ser entronizado com carinho, devagar, para que a população não perceba. Quando perceber, o anticristo já está governando. O concílio ecumênico já os terá atado em molhos para lançá-los no fogo do Armagedon. Eu gostaria só de ler o irmão Branham nessa noite, falar o mínimo, mas o profeta, quando leu isto que eu li na Bíblia para vocês, sabe o que o profeta disse? Este capítulo mostra o poder da igreja romana e o que ela fará através da organização. Espera aí, tem que ser entendido. Esse capítulo mostra o poder da igreja romana e o que ela fará através de quem? Da organização. Ela tem um poder para exercer, mas só exercerá através do mundo organizacional de igrejas. Igreja é um lugar de risco. Lembre-se que esta falsa vinha, deixe-me citar isso no nome do Senhor, ela faz isso apenas mentindo. Sua liderança não é do Senhor, mas é de Satanás. No final se encontra completamente identificada com a besta, a prostituta montada sobre a besta, uma igreja cavalgando sobre um poder. Besta é poder. A prostituta é a igreja que se embebedou com os reis da terra, que se embebedou com o sangue dos mártires. É uma igreja que abriu seu ventre para Nero, para Domiciano, para os imperadores terríveis que já viveram nessa terra, para Constantino. É a igreja que nasceu em Pentecostes, mas que prostituiu ao longo das eras. Olha onde ela tem chegado em um lugar alto, a ponto de montar sobre uma besta, montar sobre um poder. E aí o profeta vem e disse: a prostituta montada sobre a besta escarlata exige claramente que o seu poder é o Deus da força. A prostituta, igreja, montada sobre o poder. Que poder? Tríplice: poder religioso, poder político e poder demoníaco. A igreja montada sobre um tríplice poder, ela, disse o irmão Branham, exibe claramente que o seu poder é o Deus da força. Um dia ela vai trabalhar com mais rigor. E não o nosso Deus. No verso 17, ela mostra enfaticamente que ela ganhará controle. Ela quem? A prostituta, a igreja, assentada sobre a besta, exercendo o poder. Hoje anticristo, vestido de Cristo. Amanhã ele vai exercer o poder da besta, futuro, grande tribulação. Mas hoje esta mulher montada sobre a besta trabalha com o espírito anticristo, antipalavra, anti-adoração, e também o espírito do falso profeta. Estão ambos operando agora. Falso profeta Micaías, ecumenismo, espírito anticristo. Mas quando a noiva é arrebatada, Lúcifer se encarna no pontífice, no líder geral daquela instituição, daquela igreja, e agora ela se torna a própria besta encarnada, aonde vai ser usado força na tribulação, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. E tudo na terra já vai ter entrado em completa falência, e ela aparecerá como um Ramsés. O que é aparecer como um Ramsés? Quando o mundo inteiro estava em seca nos dias de José, havia um faraó na terra que tinha o celeiro abastecido. Quando o mundo inteiro estiver daquela maneira,
como estava nos dias de José no Egito. Quando o mundo inteiro estiver na sua falência, terão que recorrer a Ramsés, aos celeiros do Ramsés, aos tesouros nunca vistos e abertos para a humanidade, ao banco mais secreto e sigiloso que há no mundo, que é o banco instituído por aquela igreja, que apenas movimenta seus tesouros e riquezas. Mas um dia destes, todas as nações terão que recorrer ao celeiro do Egito. Todas as nações tiveram que ir ao Egito, e quando foram ao Egito, se tornaram, sabe o que no Egito? Escravos. 72 foram ao Egito, depois ficaram mais de 3 milhões de judeus escravos no Egito. O mundo um dia desse será escravizado por essa religião, escravizado por essa grande prostituta montada sobre uma besta. É terrível, é perigoso, é espantoso pregar isso, mas é a verdade, é a revelação. Temos que tirar o véu, abrir o véu, enxergar como é, estar a par da realidade. Para quê? Para acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Para quê? Para Mateus 24, muitos serão enganados, se possível for os próprios escolhidos. Surgirão falsos cristos no plural, falsos profetas no plural, uma era de apostasia, uma era de engano profetizada. A mensagem é mais séria do que nós pensamos. Exige de nós um posicionamento que muitos de nós ainda nem sequer sonhamos. Um grau de discernimento que talvez pouquíssimas pessoas tenham. Mas é necessário. E o profeta disse que haverá um grupo que captará, que verá, que terá discernimento. Haverá um grupo que não será assolado pelas pragas apocalípticas que serão derramadas naqueles 3 anos e meio de tribulação, onde o ecumenismo, a imagem da besta, exercerá a plenitude do seu poder. Hoje está trabalhando parcialmente, amanhã em plenitude, mas antes disso, Deus tirará o remanescente, Deus tirará a sua noiva dessa terra. E tomara que quem me escuta agora faça parte, para dizer: eu sou um dos tais, Senhor, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É nessas horas que Deus passa por cima das nossas fraquezas. Nossas falhas humanas não significam nada diante desse plano glorioso, quando você compreende ele. Esse plano te eleva, essa revelação te põe além. É isso que não deixa um eleito parar e retroceder. Por que Abraão não retrocedeu? Porque ele foi divinamente revelado por Elohim o que seria dele o seu futuro. Por que Elias saiu da caverna, não retrocedeu? Porque Deus lhe revelou. Porque Enoque foi trasladado, porque Deus lhe revelou. Porque Noé não pereceu, porque Deus lhe revelou. Porque Pedro não negou após Pentecostes, porque Deus lhe revelou. Porque Paulo não negou, porque Deus lhe revelou. Quando Deus revela a sua palavra à noiva, Deus dá a ela graça suprema, fé suprema, para ela não negar naquela hora crucial. Eu fico desesperado, irmãos. Fico pensando como que às vezes pessoas negam a Cristo por tão pouco. Ontem fiquei olhando as minhas filhas, enquanto eu estava lendo a mensagem, e pensei assim: meu Deus, se me fosse exigido elas, ou então eu teria que negar para tê-las aos meus cuidados, aos meus regaços, o que eu faria por amor à pureza delas? O que eu faria pelo espírito paterno que ama o filho? Será que eu deixaria eles dilacerá-las? Será que eu deixaria eles torturá-las por amor a Cristo e não negar a Cristo? Será que eu teria resiliência, revelação para vê-las se fosse necessário? Porque não será? Mas temos que nos testar.
Será que eu suportaria, olhando para as minhas meninas feridas, sendo trituradas perante os meus olhos, e dizer assim: por favor, não negue essa mensagem, não negue essa palavra, essa dor vai durar muito pouquinho, daqui a pouco você vai estar com Deus, e verás que valeu a pena morrer por Ele, viver para Ele. Deus quer uma igreja que esteja disposta a viver por Ele, a morrer por Ele. Foi assim nas arenas. E aí a gente pensa, porque Esaú, irmão Renato, negou por um prato de comida só. Quem nega por um prato de comida, negaria por ver os filhos sendo torturados. Quem nega por um prato de comida de lentilha, negaria por qualquer outro afetivismo. Eu estou decepcionado com o afetivismo. É tanto afeto, é tanto morzinho por coisas que estão condenadas por Deus. Olha, quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé ungir um rei, Samuel ficou com dorzinha, ficou preocupado, porque aquilo iria ferir o rei Saul. Deus disse: por que tens dó do rei Saul? Eu abandonei a Saul, e agora você está com dó dele. Vai lá e unja Davi e coloca no lugar de Saul. Nem Deus tem dó quando ele tira a sua mão de misericórdia. Mas parece que o homem não conhece a Deus em sua profundidade. Não estou disseminando ódio e discórdia, mas pese a tua revelação na balança da palavra. Eu fiquei pensando comigo, concílio ecumênico. Nós estamos indo. Claro que nós não estamos aí ainda nisto. Mas estou pensando, você chega no mercado, você viu esses dias? O povo desesperado indo para o mercado para fazer estoque, gente. Sabe o que é isso? Afeto. Não pode faltar comida. Você chega no mercado, tem que ficar do lado de fora na fila para poder comprar. E olha, se a vasilha estiver vazia dentro de casa, o ser humano sujeita a absurdos e ridículos por causa do pão, porque ninguém vive sem pão. A besta sabe trabalhar, sabe manipular, sabe colocar cabresto. É muito fácil. Nossa mensagem não é brincadeira. Nossa mensagem está nos chamando para sair dessa terra, para preparar para o arrebatamento. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Mas o profeta diz aqui assim, olha, parágrafo 74, a era de Tiatira. Quem tem o livro das eras, página 280. No verso 17, ela mostra enfaticamente que ela ganhará controle absoluto do comércio na terra. A besta, a mulher assentada sobre a besta, ganhará controle absoluto no comércio da terra. Porque nenhum homem poderá comprar ou vender fora dela, tem que fechar com ela. Isto surge em Apocalipse 18, 9 a 17, que mostra seus envolvimentos com seus reis, igreja política, príncipes, igreja política, mercadores, igreja no mundo dos negócios, tudo que tem a ver com Roma e comércio. Em Apocalipse capítulo 13, 14, aprendemos que a besta espalha a sua influência através da imagem que foi construída por ela, o concílio ecumênico. A imagem é construída, é um concílio ecumênico de alcances mundiais, no qual todas as igrejas organizadas se reunirão com os católicos romanos. Eles já o estão fazendo neste instante. E é inteiramente possível, é
inteiramente possível. Aqui o diabo vai dar rasteira em tanta gente, em tanto pastor, em tanto crente, em tanto religioso. É inteiramente possível que esta união virá com o pretexto, o fim de parar o poder comunista. Quer dizer, o ecumenismo virá. A bondade, piedade, mansidão e pureza da Roma papal. E por de dentro há uma Roma imperial querendo sair para fora. Essa pureza virá com um bom pretexto. Qual é o pretexto? Vamos vencer o comunismo. Quem não quer vencer o comunismo? Todo mundo tem medo dos partidos comunistas, das loucuras comunistas. Olha como foram em Cuba, olha como foram na Coreia do Norte, olha na China, olha na Rússia. Principalmente quando fala assim, vamos unir a igreja, vamos unir as religiões para vencermos o comunismo. Mas é claro que os pastores querem, eles têm interesse de ter igrejas com portas abertas. E comunismo, como na Coreia do Norte, em muitos lugares, e mesmo na China, se você não sabe, na China, ano passado, o governo chinês fechou mais de 280 igrejas. Algumas foram confiscadas e demolidas. Uma única igreja legalizada na China perdeu inúmeros e inúmeros templos, mesmo sendo legalizada e não clandestina. E aí, o ecumenismo, que é a mulher que se assenta em cima da besta, e as filhinhas denominacionais que saíram delas, metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, pentecostais, que saíram dela desde o dia de Niceia, através das reformas protestantes, se unem com ela e dizem, vamos vencer o comunismo, porque nós temos que manter a igreja com a porta aberta. O comunismo fecha, o comunismo destrói, o comunismo não preserva valores santos, piedosos da igreja, não reconhece a Bíblia como um livro de fé, como um livro digno de credibilidade e respeito. Vamos vencer o comunismo. Isso agrada pastor, isso agrada padre, isso agrada umbandismo, isso agrada maometanismo, isso agrada todos os mundos das religiões. Isso faz o povo reunir-se em prol de uma boa causa, vencer o comunismo. Mas lutando contra o comunismo, estamos selados com o ecumenismo, que é pior. Disse o irmão Brana, nosso problema não é o comunismo. Nosso maior inimigo não é comunismo. Sabe por quê? Porque, Marcos, você nunca vai ser um comunista. O problema não é o comunismo. Eu nunca vou ser um comunista. A igreja nunca terá tendências comunistas. Ela repugna obras comunistas. Então, nosso problema não é a visão ditadora, a visão do comunismo. Nosso problema não é o comunismo. Nosso problema é a sedição do ecumenismo. E o irmão Brana vem, sabe o que ele nos disse? Ele nos disse assim, não olhe para o comunismo, não te preocupe com ele. Observe o romanismo. Aí o profeta vem e diz assim, presta atenção, comunismo, lembre-se disto, sendo o comunismo como Nabucodonosor tem sido. Espera aí, relacionando o comunismo com Nabucodonosor. Sabe o que Deus disse? Israel, meu povo, minha nação, tem virado as costas para mim, pecado contra mim. Sabe o que Deus disse? Eis que levanto Nabucodonosor, meu servo. Deus fez Nabucodonosor se tornar servo. Servo por quê? Porque adorava a Deus? Não, ele era babilônico. Não, ele adorava a Deus estranho. Servo é quem trabalha para. Deus levantou um louco, um comunista, um homem que não temia a Deus, não conhecia a Deus, e pôs para trabalhar para ele. Como? Indo até a Israel e levando-os cativo à Babilônia.
E aí Deus levantou a Nabucodonosor, fortaleceu ele por aqueles 70 anos que Israel ficou preso ali. Ninguém venceria ele naquele tempo, sabe por quê? Porque ele estava cumprindo um propósito soberano. Estava servindo de vara para a nação de Israel, e ninguém meteria o dedo naquilo, e ninguém mudaria aquilo. Veio um certo profeta para amenizar a dor, apregoou um tempo santo de jejum e profecias e orações, para poder tranquilizar os espíritos, os ânimos, e então disse assim: são apenas 2 anos de amargura, breve vai passar. E aí veio Jeremias e disse: não, se for 2 anos, Deus não falou comigo, Deus me disse 70. Claro que aquilo foi ridículo aos olhos daquela nação, aos olhos daqueles profetas, aos olhos do próprio Israel, que estava ansioso para poder sair. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor foi levantado como servo. Para quê? Para corrigir Israel e levar Israel para cativo. Quer dizer, Nabucodonosor foi um tipo dos comunistas, só levando a repreensão, só fazendo cumprir aquela palavra: quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. E irmão Brana disse: o comunismo será isto, uma ferramenta que Deus um dia vai usar para surrar as nações, uma ferramenta que um dia Deus vai usar para declarar guerra contra o ecumenismo, contra as religiões, uma ferramenta que vai fazer ser bombardeado e afundar aquela mulher assentada sobre uma besta em cima das 7 colinas, detentora da maior fortuna do planeta Terra. O comunismo, o qual nós tememos, disse o irmão Brana, será uma ferramenta. O comunismo, o qual nós tememos, sabe o que ele será? Os cães que vão beber junto à fonte das prostitutas o sangue de Acabe. Os comunistas serão os cães que vão devorar e comer a carne de Jezabel, aquela mulher adúltera. Isto será os comunistas. O profeta disse: não se preocupe com eles. E assim foi. Quando chegou o tempo, irmãos, dos Medo-Persas destruir a Babilônia, sabe o que Deus fez? Deus levantou um chefe de nação, não me falha a memória, Ciro, como servo de Deus. E sabe o que Ciro fez? Lançou um decreto liberando Israel sair da Babilônia, para Israel voltar para Jerusalém, edificar sua cidade e o seu templo. E quando Israel chega na sua cidade, repara os seus muros, edifica o seu templo, os Medo-Persas batem a porta de Nabucodonosor e então destrói a Babilônia. Mas naquele tempo que a Babilônia foi destruída, naquele tempo que aquela Laodiceia foi destruída, naquele tempo que aquele Egito foi destruído, naquele tempo que essa terra será destruída, Israel já terá voltado para sua pátria. Assim será a noiva de Jesus Cristo. Naquele tempo, quando as taças da ira forem ferir completamente a terra, fica tranquilo. Você está guardado, tua casa está guardada. Deus vai levar o seu Israel para a sua pátria celestial. Descansa, descansa, noiva. Refrigera-se na presença de Deus. Ele é o nosso descanso. É o caminho. Deus sempre tem uma válvula de escape para essa noiva. Mas eu fico tenso e preocupado, feliz com a hora. Irmão, eu estou feliz, porque vivo em um tempo profético, às portas da vinda física de Cristo, sua vinda teofânica, Deus emorfe. De outra forma sucedeu, aquele pilar de fogo, Deus teofânico, aquela nuvem, Deus em teofania. William Branham, aquilo foi o que ele, um homem, mas o ministério era Deus trazendo essas revelações para a noiva. Quer dizer, o ministério tríplice da sua vinda está se desenrolando. Deus em teofania, Deus em pele humana, e agora só falta uma coisa:
Falta Cristo vir fisicamente para arrebatar essa noiva e tirá-la dessa terra. Por isso que a noiva deve se alegrar com essa hora. Eu sei que logo a epidemia passará. Eu sei que logo o vírus será vencido. Eu sei que logo a vida normalizará. Mas eu gostaria tanto que fosse agora. Como aquele irmão do irmão Brana, que não deu tempo de nada. Eu gostaria tanto que não desse tempo nem de acabar esse culto. O irmão do irmão Brana virou para sua esposa, Samuel, e disse assim: querida, acabou de jantar, traga-me uma laranja, por favor. Ela descascou a laranja. Quando ela chegou lá, ele estava morto no sofá. O irmão Brana disse: não deu tempo de chupar a última laranja. Oh, meu Jesus! Eu sou pregador dessa hora, Senhor! Eu sou crente desse tempo, meu Pai, aonde poderá a qualquer hora, não dá tempo de comer o último prato de refeição, não dará tempo de chupar a última laranja. Eu estou vivendo para essa hora, na esperança que Deus levantará uma noiva nessa cidade para essa hora. Preparados para esse momento, aonde nem o ecumenismo, Nabucodonosor, melhor, nem o comunismo, Nabucodonosor, nem o ecumenismo, as religiões babilônicas tentando idolatrar o profeta Daniel. Eu estou vivendo para essa hora, nem o ecumenismo, nem o comunismo, nada nos alcançará. Deus, porque tão encarecidamente nós amamos a sua palavra, Ele nos guardará em um alto refúgio, em um pavilhão secreto e seguro. Estamos vivendo para esse tempo. Oh, meu Pai, é isso que o irmão Brana dizia assim, ó: isto é carne fresca. É inteiramente possível que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo. Porém, sendo o comunismo como Nabucodonosor tem sido, levantado para queimar a carne da prostituta, Roma será vencida e destruída de acordo com a profecia. Tomem nota que para todos os lados por onde esta igreja romana foi, o comunismo a seguiu. Tem que ser deste modo. Deixe-me adverti-los. Agora, não pensem que o comunismo é o único inimigo da igreja. Não, senhores. A igreja romana é o maior inimigo da noiva. Por quê? Porque sai a seduzir as religiões denominacionais, as quais muitos crentes amam. Já pegaram as suas tradições, e o que elas decretarem e insuflarem a população a fazer, eles farão. Como disse o irmão Brana aqui, em quem dizeis ser estes 84? Oh, quão maravilhosíssimo é este ecumenismo! Oh Deus, eu estou querendo é chorar, Senhor. Eu estou querendo é me extravasar espiritualmente nas tuas mãos, na tua presença. Eu estou orando e pedindo a Deus: abra os olhos do teu povo, Senhor, para que não seja enganado nessa era tão difícil, nessa era tão terrível que nós estamos vivendo. Olha aqui para vocês verem, ó. Como eu disse, vamos deixar o mensageiro. Como João chegou à terra, mensagem, um testemunho no mar, parágrafo 90 ao 98. Como João chegou à terra, e ele lhes disseram: bem, a Bíblia diz, Elias deve vir primeiro. Ele disse: Elias já veio, e vocês não o conheceram. Assim isto será em algum dia. Eles dirão: eu pensei que isso aconteceria antes do período da tribulação. Eu pensei que o rapto aconteceria. As palavras podem voltar novamente.
Já aconteceu e não souberam. Espera aí. Parece que está tudo fluindo para mim normalmente. A igreja com a porta aberta. Agora eu estou vendo inúmeros ministros do evangelho nominal, dizendo assim: é tempo dos desviados voltarem. O irmão Branham diz: chegará esse tempo onde a igreja na tribulação seguirá pregando, abrindo as suas portas e dizendo assim: eles estão voltando, e o profeta disse: o cordeiro terá saído do propiciatório e a noiva sido arrebatada, e quando a ficha cair, eles terão engolido, está aqui, ó, o anzol com a chumbada e tudo. Oh Deus, salva a nossa noiva nessa terra, salva a tua igreja, salva essa velhinha que me ouve pela internet, salva essa criança que me ouve e não sabe o que está passando agora. Salva essa jovem, salva estes que ainda não têm processado o que essa mensagem significa. Aí o profeta disse: ó, isso pode ser mais tarde do que você pensa. Ó, despertar a igreja. É melhor eu parar com isso. Eu nunca vim a um culto para doutrinar. Olha o irmão Branham dizendo. Eu apenas pensei em fixar isso para que você apenas pudesse ter aquilo de um lado. Recorde, irmão, Satanás tem visto estes grandes programas, uma igreja tentando superar a outra, uma denominação tentando superar a outra, extirpando todo analfabetismo e lhes aplicando um teste de psicologia para serem ministros, porém, tendo um psicólogo para testar um homem para ser um ministro, antes dele sair para os campos missionários pentecostais. Não! Aqueles não são os presbiterianos, aqueles não são os pentecostais. Um teste psicológico é requerido em um certo grupo pentecostal, um grande grupo, antes que os missionários possam tomar o campo. E se é a coisa afunilando, e se eles tivessem um teste como este, eles tiveram um teste, foi um teste pentecostal no princípio, quando eles esperaram no cenáculo até que veio o fogo do alto e o poder de Deus. Aquele foi o teste, o fogo de Deus é o teste. Não algum psicólogo mundano, meio bêbado ali de pé, tentando exercitar a mente um pouquinho, ou algo, digamos, vocês estão totalmente perdidos. Quando isto prova absolutamente que um homem que é extremamente espiritual, um homem espiritual é um homem nervoso. Eles estão pegando os pastores que vão ao campo missionário, fazendo testes psicotécnicos e psicológicos. O profeta diz: loucura fazer isso com o ministério. Um homem que tem um ministério, o profeta disse, está provado, é extremamente nervoso e fora da realidade psicológica. Quem ouvir esses ensinamentos dessa manhã, talvez um mente naturalista demais diria, mas isso é fora da estrutura psicológica, e é mesmo. A revelação não cabe na cachola da psicologia, do emocional. Tem que haver espaço para a revelação. Fica tenso. Quando isso prova, aí o profeta disse assim, ó, eles ficam entusiasmados quando eles veem muitas pessoas reunidas. Digamos, se eu pudesse ganhar todas essas assembleias, se eu pudesse ganhar toda a unidade, se eu pudesse ganhar todos os metodistas tentam fazer todos metodistas, os batistas tentam fazer todos batistas, os pentecostais tentam fazer todos pentecostais. Ó, você não pode fazer nada sobre isso. Deus lhes tem ordenado antes da fundação do mundo. Temos é que pregar o evangelho, isso é tudo. Mas nossos grandes programas, saímos sem aquele fogo,
saímos com um fogo caseiro. Aí o profeta disse assim, ó, e o nosso comunismo, agora estamos com tanto medo do comunismo, o comunismo chegou. O que acontecerá? Mas você sabe, a grande coisa não é o comunismo. Deixe-me dizer isso agora. Eu não tenho medo do comunismo. Porém, o que tenho medo, vocês pentecostais. Porém, o que tenho medo, os pentecostais era como se fosse a menina dos olhos do irmão Brana ali. Era como se fosse a noiva naqueles dias. Aí o profeta disse, ó, porém, o que tenho medo, vocês pentecostais, tenho medo que vocês entrem nesse concílio ecumênico. Esta é a coisa, formará a marca da besta, e você terá que entrar nisso, porque você é uma organização, você tem que entrar ou sair, esta é a coisa, e qualquer pessoa de bom senso e espiritual sabe disso. Precisamos de outro testemunho. Encontramos isso agora, e nosso Pentecoste, o nosso povo, os nossos pregadores, as nossas igrejas estão engolindo isto, anzol, linha e chumbada. Que grande coisa isso será! Quando metodistas, presbiterianos, luteranos, Igreja de Cristo, pentecostais, você terá que negar sua grande doutrina apostólica para estar naquilo ali. Eles terão que fazer o mesmo, você não terá nada que fazer nisto, está tudo se consolidando com Roma, exatamente o que foi provado. Qual o problema com os pregadores? Parágrafo 98, um testemunho no mar. Qual o problema com os pregadores? Que deixam que estas coisas cheguem a esta condição, sem advertir o seu povo. Eu poderei falhar por outras coisas, mas por não advertir, não. Por não ter sido sincero, não. Por não advertir o seu povo, aí o profeta diz assim, ó, pregador, Deus requererá das suas mãos este povo. Bem nesta hora de problemas, eles estavam em problemas, o comunismo não estabelecerá, é o concílio ecumênico que engolirá todo o grupo. E recordem, quando você disser o que aconteceu, então é tarde, você já terá tomado a marca da besta, você pertencerá a isso, é melhor você permanecer aonde você está e ficar longe disto agora. Não coloque o teu pescoço nisto. Oh Jesus, eu amo esta mensagem. Você também a ama? Eu acredito que Ele é tudo para nós. Nós vamos ir colocando coisinhas e mais coisinhas na voz do nosso profeta, na voz do sétimo anjo. A mensagem do profeta é a grande mãe águia. Está lá na torre da sentinela, olhando as águiazinhas, chorreando, como disse o irmão Brana, se alegrando. E se a tempestade vier, ela pega as suas águias e rompe com elas para a eternidade. A mãe águia está na torre da sentinela, olhando as águiazinhas, se alegrando e saltando. E o profeta disse, se o velho coiote vier com sua estratégia ecumênica e sedutora e sutil, a mãe águia despedaça o velho coiote com a palavra. Louvado seja Deus. Eu tenho sentido uma unção maravilhosa aqui esses dias, irmãos. Eu creio que Deus está falando poderosíssimamente nos nossos corações. Creio sim. Temos aqui mais algumas coisas. Vamos ver se dá tempo de deixar mais algo aqui. Mensagem sentinela
profeta disse: nós estamos observando duas das maiores coisas. A maneira como o tempo está passando rápido. Em breve, o tempo não será mais. Estranho, né, pensar assim, mas será. O Senhor virá e o anticristo, ele tem os seus assuntos se desenrolando lá. Ele tem o comunismo, ele tem os diferentes ismos, ele tem o igrejismo, ele tem o catolicismo, ele tem o protestantismo, ele tem todas as coisas estabelecidas para fazer uma grande demonstração. Mas eu estou contente, porque há um Pai no céu que tem todos os seus personagens preparados também para este grande drama nessa hora. Aleluias. Quando o anticristo os colocar olha quem vai colocar, nesta falência de todas as coisas, até mesmo do tempo, quando o anticristo falir a todos, olha, de quem vem o plano de falir a nação? De quem vem o plano de desestruturar a economia? De quem vem? Tudo do anticristo. Ele precisa que isso aconteça. É necessário. Então o profeta disse: quando o anticristo os colocar nesta falência de todas as coisas, até mesmo do tempo, Deus está pronto no seu grande drama para levantar a igreja para a eternidade, para o abençoado reino eternal com o próprio Deus. Quando estes velhos corpos vis forem transformados e feitos como seu próprio corpo glorioso, e esta corrupção se revestirá em imortalidade em sua semelhança, nós perceberemos para sempre. Olhem, vocês assistem à televisão, vocês que ouvem o rádio, vocês que leem jornais, vocês que gostam de ouvir notícias e se perguntam o que é isto, escutem minha voz. Amanhã vem, a noite também vem, amanhã está vindo para aqueles que estão prontos para amanhã, e a noite está vindo para aqueles que não estão preparados para amanhã. Que Deus possa preparar nossos corações hoje, porque amanhã trará um brilho formoso e eterno. Como o poeta disse, os seus escolhidos serão reunidos em seus lares além no céu. Quando se fizer chamada, lá estarei. Nessa hora tenebrosa sobre a terra, e destruição por todo lugar, Senhor Deus, nós simplesmente não conseguimos expressar como nós nos sentimos, e o agradecimento e a gratidão do nosso coração. Entendem isto? Nesta hora tenebrosa de penumbra e destruição, nosso coração não consegue expressar como nos sentimos agradecidos, em gratidão em nosso coração, porque Jesus Cristo veio da glória e se fez homem como nós, habitou entre nós. Então, quando ele morreu por nossos pecados, veio pelo caminho do paraíso e levou as almas que estavam esperando, quebrou todo o poder espiritual com o qual o diabo tinha envolvido a terra e fez um caminho para que a luz do sol, da eterna graça de Deus, pudesse brilhar sobre aqueles que estavam desejando receber isto. A luz vai brilhar sobre aqueles que estão desejando, disse o profeta, desejando receber isto. Deus nos ajuda, Senhor. Eu desejo, você também deseja isto, irmão? Aí ele vem dizendo sobre a insegurança, sobre a instabilidade do mundo,
sobre a doença mental, emocional dessa era, dessa civilização que nós estamos vivendo, totalmente abalada, doente. O selo do anticristo, mensagem nova. Por isso que eu disse para a igreja: vem aqui na casa de Deus, retire a sua, é atual, é o dia e a hora que vivemos. Então agora, o dia que estamos vivendo é um ponto de interrogação para o mundo inteiro. Tenho viajado muitas vezes pelo mundo para o Senhor, e lá, não somente na América, mas em todos os lugares, há uma paz instável em toda parte. O mundo inteiro parece tremer, está assustado, como se algo estivesse prestes a acontecer. E está. Bem, isso mostra que algo está para acontecer. Estamos. Não quero assustá-los. Não estou aqui para fazer isso, estou aqui para lhes mostrar uma maneira de como não ficar assustado. E não de lhes assustar, mas temos que encarar os fatos e devemos fazê-lo. Então vemos que o mundo inteiro há um grande medo sobre todos os povos nesta era atômica. Quando algo está prestes a acontecer e os homens estão, as igrejas estão se esfriando, devemos também encarar isso. As igrejas estão ficando cada vez piores. Eu não quero falar pelo ímpeto, quero falar pela revelação. Se for para ter igreja cada vez pior e morta, que nunca mais se abra. Que nunca mais abra as portas, que nunca mais reunamos para congregar. Se for para caminhar aos pedaços, à beira de uma falência múltipla do corpo da igreja. Que isso não seja o radicalismo, mas que seja a expressão do meu desejo de ver a igreja viva, a igreja do Deus vivo ardendo em fogo. As igrejas estão se esfriando. Devemos também encarar isso. As igrejas estão ficando cada vez pior. O tempo inteiro. Mais pregações sendo feitas do que nunca no mundo. Menos prática do que nunca em todo o mundo. Parece que ela continua se esfriando. Grandes avivamentos atingem o país, homens vêm ungidos pelo Espírito Santo, pregam com tudo o que há neles, e as pessoas vão embora como se nada tivesse acontecido. Eu pregando aqui, há pessoas que tenho certeza que não estão no Espírito que eu estou aqui, que nem sequer está interessado com o que se passa na sua igreja, no seu ministério local, com a sua família, nem entende o que é unidade espiritual em um tempo de pânico e desespero, em um tempo de posicionamento. Está namorando, beliscando, colocando o nariz aqui e acolá. O profeta disse: parece que ela continua se esfriando. Grandes avivamentos atingem o país, homens vêm ungidos pelo Espírito Santo, pregam com tudo o que há neles, e as pessoas vão embora como se nada tivesse acontecido, despreocupadas. Agora tem que haver uma razão para isso, e se você estudar, isso lhe mostrará qual é a razão. Você sabia que as Escrituras dizem que haveria um tempo nos últimos dias, quando a fome atingiria a terra, não por pão e água, mas por ouvir a palavra de Deus? E os homens iriam de leste a oeste, norte a sul, procurando ouvir a palavra de Deus e não conseguiriam encontrá-la? Pense no tempo em que estamos vivendo. Estamos vivendo nesse tempo. Creio que quando o profeta falou isso, ele viu os Estados Unidos da América, porque este é o único lugar que conheço que se encaixa na descrição desse dia.
outros países, outras partes do país, morrendo de fome, praticamente por todo o mundo. Estamos praticamente ajudando a alimentar o mundo. Temos muito que comer, tudo aqui, todos estão bem alimentados, com muitas roupas, acabou a depressão. Lembra da depressão de 33 nos Estados Unidos? Pessoas comendo só grão de feijão, passando fome. Mas passou, irmão. O presidente, a nação, o parlamento americano chamou todo mundo para orar, jejuar, trabalhar, planos econômicos, investiram alguns trilhões e trilhões e trilhões e quadrilhões na economia, e a depressão passou, e a frieza voltou, e a apostasia voltou, e a indiferença voltou, e as igrejas indo de mal a pior voltou, e nada mudou. Tem que ter coração para lidar com isso. O profeta disse assim, muito dinheiro agora circulando, vamos entrar em um períodozinho de recessão, mas escreve aí, vai passar, logo o dinheiro volta a circular, tudo voltará à normalidade. Os biquinhos, os disses-me-disses, as picuinhas, as panelinhas, as fofoquinhas, as ladainhazinhas, logo volta tudo de novo. Deus, somente a tua vinda resolverá. Só, não há outra alternativa, não há plano B. Acabou a depressão, muito dinheiro circulando em todos os lugares, e as pessoas estão buscando ouvir a palavra de Deus e falhando em encontrá-la, porque cada companheiro edificou para si uma figueira e tem sua própria organização, seu próprio culto, as suas próprias ideias, e a ninguém mais ouvirá. E ele está certo, e ninguém mais está certo, e eles não terão companheirismo um com o outro, e é por isso que as pobres mentes do povo americano estão tão perturbadas. Eles não sabem o que é certo. Alguém dirá, é dessa forma. Um outro dirá, é assim. Um tem um ensino, o outro tem uma doutrina. Um tem um hino, o outro tem línguas. E o povo americano é um povo confuso. É o mais confuso do que qualquer nação que conheço no mundo. É duro demais dizer isso. E agora, mas é verdade, temos que encarar fatos. Mentes confusas, porque são vagueantes. Qualquer que me ouve e me tem alguma pergunta, e não faz parte do meu ministério, carinhosamente, receba o nosso respeito, pergunte o teu pastor. Eu não respondo perguntas de outras ovelhas que não fazem parte do nosso ministério. Cada pastor responde por sua igreja. E é triste quando você tem pessoas que não têm esse desconfiômetro no rebanho, esse discernimento. Que Deus cuide de nós nesse tempo de apostasia e trevas espirituais. Que Deus nos livre do abismo do ecumenismo. Que Deus proteja a sua noiva. Eu vou parar por aqui, mas quarta-feira, às 19h30, temos o culto de oração, onde continuaremos falando sobre os fatos do tempo do fim, da hora que nós estamos vivendo. Podem mandar as participações. Querido Deus e amado Senhor, eu sei que os jornais dizem, eu sei que os céus declaram, eu sei que a natureza e o mundo inteiro prova para nós que a hora é chegada. Eu estou tão feliz. Poderia ser essa noite, poderia não termos nem tempo do último prato de comida, das próximas eleições. Pai, bom seria se tudo agora terminasse. Não sou um pessimista do tempo do fim, sou um realista que almeja o teu reino, Senhor. Minha vida tem sido entregue e gasta pelo teu serviço. Seja feita a tua vontade.
Toma minhas meninas, minha casa, toma a igreja do Senhor. Toma nesse instante, Pai, o rebanho que o Senhor tem confiado a nós nessa noite. Pai, o fim de semana está terminando e amanhã as pessoas têm que voltar às suas atividades, ainda que reduzidas, ser com eles, Pai. Deus, que a praga não bata a porta. Senhor, e se porventura a escassez vier, permita-nos ser como um Paulo. Aprendi a ter bonança, mas também a viver tempos de escassez, de forma que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. Pai, nessa noite eu oro pela tua noiva, em cada cantinho nesse país, nas florestas do Amazonas, no Pantanal, no Pará, no Belém, na Zona Franca de Manaus, Pai, nos lugares mais distantes, pelo Acre, pelas fronteiras, Deus, nas divisas com os nossos países vizinhos, Pai, aonde há um eleito, aonde há, Pai, uma semente real de Abraão, ó ser divino, eterno e sobrenatural, que a tua presença esteja ali, Senhor, como naquela noite, Deus, quando o anjo da morte passou, Israel ouvia os ruídos, o pânico, o pavor, e dentro de casa Israel estava guardado, como naquela noite, Pai, Jericó caía e Raabe estava guardada. Meu Pai, guarda a tua igreja, meu Pai, guarda os teus filhos que te amam, que te respeitam, guarda os teus filhos que reconhecem o seu chamado, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, coloco agora pela minha oração, pela fé, eu quero rogar a Ti, Deus, que fiquem debaixo do sangue, o único lugar secreto e seguro, Pai. Não estamos com medo, estamos felizes com esta hora, descansados e celebrando, Pai, porque sabemos que o Senhor ainda é o nosso ajudador e tem cuidado de nós. Pouco me preocupo com o ecumenismo ou com o comunismo. Me preocupo em me preparar para a tua vinda e não andar no mesmo espírito desse mundo. Provai todos os espíritos e vede se sois de Deus. Não nos deixe no espírito do mundo, Pai, mas no espírito de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua igreja possa andar na contramão deste mundo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós vamos cantar mais um hino, adorando o nosso Deus. Eu estou desfrutando da presença dEle, desfrutando de cada minuto precioso. Espero que a graça do Senhor seja sobre você. Espero que Deus te abençoe.